Olá, gente, hoje vamos falar do exame neurológico com uma caneta. Então a gente quer desmistificar que você precisa de uma neurobolsa cheia de instrumentos sofisticados para fazer um exame neurológico legal. Então vou falar de várias coisas que vocês podem fazer com uma caneta e que vão sofisticar o exame neurológico de vocês, vão torná-lo mais fácil, mais acessível, né? E vai tirar o medo e a noção de que, nossa, eu não sei fazer exame neurológico, ou nossa, eu não tenho aquele monte de instrumento que o pessoal da neuro tem. Então, vou falar brevemente de alguns testes. Começando, a caneta é coisa que a gente mais faz e que a gente usa no dia a dia, que vocês vão ver a gente fazendo, que eu acho muito útil, que eu acho que é o principal que vocês têm que levar para a vida de vocês, que é a linguagem, testar a linguagem com uma caneta. Você pede para o paciente nomear caneta. É um objeto amplamente conhecido, é um objeto que você sempre vai levar no bolso, é um objeto que teoricamente todo paciente tem que ter a capacidade de nomear, certo? Então nomear caneta, nomear o item, o objeto, pedir para o paciente nomear, e daí você progride nessa nomeação para detectar déficits mais sutis de nomeação e, portanto, comprometimento da linguagem mais sutil, nomeando parte do objeto em si, como a tampa, como a ponta, como a carga da caneta e como a cor da caneta. Com isso você fez um teste de nomeação legal, você está detectando déficits de linguagem de forma interessante, só que se lembrando que por aqui você está detectando pela via visual. Né? Então você pode usar a caneta, e a gente usa muito, né, para nomeação pela via tátil, através da estereognosia. Então você depende da via visual íntegra e também de uma conexão visuoverbal para o paciente nomear a caneta. Se você quer diferenciar se o paciente tem um comprometimento de linguagem ou se ele tem uma agnosia visual ou comprometimento de conexão visuoverbal, você pode tentar nomear pela estereognosia. Estereognosia, a gente já passa para a próxima etapa do exame neurológico, que é sensibilidade. Estereognosia faz parte do exame da sensibilidade, é uma sensibilidade mais cortical, né? Nomear pela tato, mas o que você pode usar também é a tampa da caneta para tentar testar a sensibilidade superficial, certo? Se vocês fizerem em vocês mesmos, vocês vão ver que ela testa muito bem, comparável ao exame com espátula. Eu não recomendo utilizar a tampa da caneta para testar a sensibilidade superficial. Você tem que higienizar antes, né? Não é um objeto, em geral não é descartável, né? Você vai usar como tampa da caneta, mas se você fizer, se você não tem a espátula, se você, né, tá ali rápido, quer fazer rápido, né, e não tem outro objeto para testar a sensibilidade superficial, você pode usar a tampa da caneta, sempre lembrando de higienizar antes e depois. A gente não usa alfinete, a gente não usa agulha, a gente não usa outros testes, tá bom? Mas preferencialmente usem a espátula para testar a sensibilidade superficial. Então, sensibilidade superficial ou a cortical pela estereognosia, paciente de olhos fechados tentar nomear o objeto pelo tato. Outro item é a coordenação. Eu acho muito legal testar a coordenação com a caneta, pedindo para o paciente tampar a caneta, né, utilizando a mão. Então aí você testa a coordenação. Você pode dar para o paciente ele mesmo tampar a caneta, né, na linha média, ou ele segura uma e tampa. Use sempre a traseira, a bunda da caneta, né, para não machucar ninguém, não machucar você ou o paciente. Ou você segura a tampa e pede para o paciente, né, ir lá e tampar. Eu acho isso muito sensível, né? Você detecta muito bem tremor de intenção, dismetria, alterações, né, na capacidade de coordenação, tá bom? Então, outro item muito legal. Em relação à motricidade, eu não acho que a caneta adiciona tanta coisa, já que nos testes tradicionais de motricidade, a gente não precisa, né, força ou posição, a gente não precisa de caneta, mas para testar força distal, você pode testar os interósseos, a pinça, né, testar a adução do polegar, pedindo para o paciente segurar a caneta enquanto você tenta fazer resistência. Nervos cranianos, né, você já está testando via visual pela nomeação de partes, você pode ver a quantos metros ele nomeia a caneta, então você pode descrever isso. Né? O nosso paciente consegue nomear o objeto caneta a 1 metro, ou alguns pacientes não vão conseguir nomear a 1 metro a caneta, né, em algum dos olhos, mas ele consegue nomear a 30 centímetros. Isso é um exame de acuidade visual. Às vezes a gente faz conta-dedos, a gente faz movimento de mãos, e você pode usar
visualização da caneta ou da tampa, né, a 1 metro, a 30 centímetros da acuidade visual, ou usar ela para motricidade ocular extrínseca, para ver, né, motricidade ocular extrínseca, enfim. Usando o papel e a caneta. Um teste muito legal para avaliação de negligência, heminegligência, componente motor exploratório, né? Pedir para o paciente cortar as linhas no papel. Pacientes com negligência, heminegligência, inatenção, não vão cortar as linhas do lado esquerdo, denotando uma heminegligência, componente motor exploratório. Você pode pedir a espiral de Arquimedes para o paciente fazer a espiral sem encostar a mão no papel, né? E você vai detectar problemas de coordenação, de tremor, de bradicinesia, né? Principalmente essas alterações na espiral de Arquimedes. Você pode pedir para o paciente fazer uma linha reta e aí você vai detectar, né, essa oscilação típica de tremor que mantém durante a ação. Ou você mesmo faz a linha e pede para o paciente cortar no meio, naquela parte em que o paciente acredita que é o meio. Pacientes com heminegligência, inatenção, cortam na metade direita da linha, né? Eles ignoram o lado esquerdo, eles não exploram o lado esquerdo. Outro teste é o teste do relógio. Em geral, pede para o paciente desenhar um relógio de parede com os números e os ponteiros apontando para um horário que coloque um dos ponteiros de cada lado, em geral 2h45 ou 11h10. Né? Então, com uma caneta, você consegue fazer diversos exames, né, de sensibilidade, de coordenação, né, de motricidade e muitos exames cognitivos de detecção de negligência, de detecção de alteração do teste do relógio, ou pedindo para o paciente escrever uma frase e você vai avaliar a capacidade dele de escrita, de elaboração de frase, de linguagem e cognitivo, com a caneta e um papel, coisa simples que todo mundo tem acessível. É isso.